Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Sérgio Neme, da disciplina de Controle de Constitucionalidade, matéria do terceiro período do curso de Direito aí da Unicesumar Londrina. E dando sequência à nossa disciplina, falando da matéria que veremos hoje, continuação daquele mesmo conteúdo do nosso último encontro, que era sobre momentos do controle de constitucionalidade. Na aula passada, nós focamos no controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, aquele que é exercido antes da lei entrar em vigor propriamente dita. Falamos ali do modelo do controle exercido pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Pelo Poder Legislativo por meio das Comissões de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara ou do Senado, ou das suas respectivos municípios e estados. Também o controle exercido pelo Poder Executivo no momento do veto, chamado veto de inconstitucionalidade. E, por fim, a possibilidade do controle preventivo pelo Poder Judiciário, não da lei em si, não da matéria, mas do controle formal de constitucionalidade. Quando algum parlamentar se sente violado no seu direito de parlamentar, porque alguma das leis tramita, algum projeto de lei tramita fora dos trâmites constitucionais exigidos para aquele projeto. E aí, então, caberia mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal. Nosso tema de hoje é o controle repressivo. Ou seja, aquele que é exercido a posteriori. A lei já está em vigor, né? A lei já foi publicada, ela já está em vigor, e aí então é exercido esse controle a posteriori. É importante lembrar que o controle preventivo, ele é muito eficaz, mas ele em regra não é muito exercido. Na maioria dos casos a gente acaba tendo um controle repressivo, ou seja, a posteriori, que é justamente esse que a gente está estudando. Ele é conhecido como controle posterior ou repressivo. É claro que a regra é que esse controle repressivo seja exercido pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, desde a teoria criada lá no caso Marbury versus Madison do Judicial Review, foi o órgão investido, né, foi o poder investido de fazer esse controle repressivo de constitucionalidade. Com efeito, em alguns casos muito específicos, você ainda pode imaginar um controle que não seja propriamente jurisdicional. Não é o caso brasileiro. Você tem aqui como apontamento, até no material de apoio, o caso francês, que é um modelo muito peculiar de controle de constitucionalidade. No Congresso francês, no Parlamento da França, existe um órgão chamado Conselho da República, ou Conselho Constitucional da República, em que ele, após a lei ser feita, após a lei ser editada, esse órgão tem o poder de, digamos, vetar, anular, né, essas leis. Ele seria um controle político repressivo, porque a lei já existe, ela já foi aprovada pelo parlamento. E lá, como não existe a figura do veto, porque eles não são um país com presidencialismo no modelo brasileiro, então, na verdade, quem faz as vezes do veto seria eles. Mas alguns doutrinadores, como o Luiz Roberto Barroso, apontam esse modelo francês como um controle político repressivo. É importante lembrar que, na verdade, em regra, isso não existe. Tá? Aqui no Brasil, quem em regra exerce o controle repressivo é o Poder Judiciário. Mas aí nós temos alguns casos apontados pela doutrina. O primeiro caso aqui é um exercido pelo próprio Poder Legislativo. Esse pelo Poder Legislativo, a meu entender, ele na verdade é um puro controle de legalidade. Aponto para vocês porque a doutrina aponta aí, a doutrina menciona ele, não deixaria de falar. É o seguinte, é a previsão do artigo 49, inciso 5º da Constituição. Diz que o Congresso Nacional pode sustar atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. O presidente da República, no exercício do seu mandato, tem uma prerrogativa de editar decretos. O decreto ele serve para regulamentar uma lei já existente. A Constituição diz que quando o presidente, no exercício do seu decreto, por meio de um decreto, ele exacerba, ele vai além do que a lei permitiu, o Congresso Nacional pode sustar os efeitos, né, desse decreto. Eu, pessoalmente, entendo que isso não é um controle de constitucionalidade. Cuidaria-se, na verdade, de um mero controle de legalidade. O decreto, na meu entender, seria ilegal face à lei. Mas como uma parte minoritária da doutrina entende que o Poder Legislativo, ao fazê-lo, está fazendo controle de constitucionalidade,
deixo aí essa referência para vocês. Lembrando, então, que a regra é que o controle repressivo é exercido pelo Poder Judiciário. E essa seria, teoricamente, uma exceção. Qual? O Poder Executivo, no decreto, vai além da lei e o Poder Legislativo, usando uma prerrogativa do artigo 49, inciso 5º da Constituição, susta os efeitos desse decreto, por esse decreto exacerbar os poderes que a lei lhe conferiu. Também existe uma outra muito parecida, que é sustar os efeitos de lei delegada. O que é lei delegada? Lei delegada é uma lei em que, basicamente, o Congresso ele dá um poder para o presidente da República, delegando, falou, faça você a lei. Uma lei delegada é mais ou menos isso. E, teoricamente, o Congresso pode sustar os efeitos dessa lei delegada quando ela exacerbar os efeitos da delegação. Também entendo que isso não é controle de legalidade, de constitucionalidade, mas, enfim, isso está previsto na Constituição. E a doutrina alguns reconhecem. O terceiro caso seria em caso de medida provisória. Como nós estudaremos, a medida provisória ela tem como pressuposto a urgência e relevância. Medida provisória, o presidente edita, entre aspas, uma lei, bem entre aspas mesmo, é uma lei, que já vale com força de lei, mas ela é provisória. E ela precisa ser chancelada pelo Congresso Nacional. Ela chama medida provisória porque ela só vigorará enquanto o seu prazo de duração permitir, ou o Congresso venha a chancelá-la, deixando então de ser uma medida provisória e passando a ser uma lei. O Congresso pode entender que essa medida provisória é inconstitucional. Então, teoricamente, estaríamos diante de um controle repressivo exercido pelo Congresso Nacional. Tem uma discussão aí que eu vou deixar para vocês, é uma discussão muito longa, não é mais se você tiver curiosidade em conhecer, eu pessoalmente acho ela meio irrelevante, mas está aí da possibilidade do Poder Executivo fazer controle repressivo. É um exemplo extremamente intrincado que envolve prefeitos e essa tese até então nunca foi acolhida plenamente pelo Supremo. O STJ, de maneira, digamos, reflexa, já acabou adotando ele, então eu dei essa tese, mas eu deixo ela aí para vocês mais por curiosidade. Mas aí que é o ponto. Aqui temos um ponto muito complicado, principalmente para você aí que pretende fazer um concurso público. A pergunta é, Tribunal de Contas, CNJ, CNMP, eles podem exercer controle de constitucionalidade? Primeiramente, o que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é um órgão de apoio do Poder Legislativo. Ele serve para apoiar tecnicamente o Poder Legislativo na análise das contas públicas. Conselho Nacional de Justiça, órgão administrativo de suporte ao Poder Judiciário. CNMP, órgão administrativo de suporte ao Ministério Público. Mas esses órgãos, TCU, CNJ e CNMP, eles julgam coisas, exercem jurisdição administrativa. O TCU julga contas de prefeito, julga contas do Poder Executivo, julga a validade de licitações. O CNJ, atos de tribunais de justiça dos estados, de TRF, de TRT, de TRE. CNMP, julga atos administrativos dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal. A pergunta é, esses órgãos, eles exercem controle de constitucionalidade? A regra é que não. Não. CNMP, CNJ e TCU não exercem controle de constitucionalidade. Mas, professor, e a súmula 347 do Supremo? A súmula 347 do Supremo fala, o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Executivo, do Poder Público. Professor, essa súmula não está dizendo que o TCU pode fazer controle de constitucionalidade? Sim, porém, essa súmula é de 1963. A Constituição era bem outra, né? Não, duas Constituições para trás. Né? Teve a de 67/69 e 88. Então, 3 paradigmas constitucionais adiante. O Supremo tem entendido, apesar de um ou outro julgamento refratário por aí, de que esses 3 órgãos, o Tribunal de Contas, CNJ e CNMP, não exercem controle de constitucionalidade. Então, para ser bem objetivo, quem exerce controle de constitucionalidade repressivo? Em regra, se você quiser saber doutrinariamente, Poder Judiciário. E esse vai ser o nosso próximo tema. Como o Poder Judiciário faz isso? Existem várias formas do Poder Judiciário fazê-lo. Agora, é importante que você saiba porque essas perguntas como
TCU, CNJ, CNMP fazem controle são algo muito corriqueiro em concursos públicos. A pergunta se o Poder Legislativo faz, isso é meio controverso. Diria para vocês que o único caso, efetivamente, seria o da tal medida provisória. E Poder Executivo faz controle repressivo? Em regra, doutrinariamente não, apesar da doutrina ter uma discussão se prefeito poderia fazer no caso concreto. Mas, se você quiser saber a regra é Poder Judiciário é quem faz controle repressivo. Existe uma doutrina quanto em alguns casos o Legislativo pode fazer, em alguns casos o Poder Executivo pode fazer. Mas lembre-se que esses órgãos de controle administrativo não fazem controle de constitucionalidade. Esse é o nosso tema de hoje. Dê uma lida no material, ele é bem didático, bem interessante e eu mesmo acho o tema bem curioso. A gente vai voltar a conversar disso no decorrer da disciplina. Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e bons estudos para todos.